Está começando mais um episódio do Advocacia de Recorrência, o primeiro podcast que revela o poder do fixo mensal para você crescer a sua advocacia. Eu sou Dani Botelho. E eu sou Gabriela Valdança. Legal, Gabi. Lembrando que aqui a gente é patrocinado pela Mamba Produtora Audiovisual, aqui Legal. de Itu. Uma super empresa do nosso amigo Mamba. Então, se você precisa fazer vídeos institucionais, enaltecer a sua empresa, quer fazer seu podcast, começar a produzir um conteúdo de valor, a gente tem o Mamba para te indicar. Mamba é super parceiro nosso aqui. Vamos lá. O episódio de hoje, a gente veio uma sequência. Você que está chegando nesse episódio, você vai entender esse episódio aqui, vai ver esse episódio, mas a gente fez uma sequência aqui que é bem, né? Tem um passo a passo. Tem um passo a passo, raciocínio. tem um raciocínio. E aí, nesse episódio, a gente vai falar sobre alguns temas que acabam aparecendo. Aliás, um tema que acaba aparecendo nas conversas aqui com outros advogados, né, como você, que é aluno nosso, enfrenta no dia a dia, que é: ok, fechei o contrato. Como é que eu mantenho, Gabi, esse contrato? Então, assim, a gente vê o advogado começando o primeiro movimento para o fixo mensal, fecha o contrato, e agora? Como é que eu mantenho esse cara por 12 meses? Que é pelo menos um contrato mínimo que a gente tem, que a gente faz. Eu penso que o advogado ele acaba jogando o cliente para dentro do escritório. Essa é a sensação, assim, né? Tem uma coisa que a gente chama de onboarding, né? Como está sendo o onboarding? A integração, né? Como é que eu integro esse cliente dentro do escritório? Então, eu vejo que, principalmente nos primeiros clientes, isso é um pouco mais difícil, porque o advogado não está habituado a isso. Então, ele está acostumado a fazer, entregou. Fez, entregou. Fez, entregou. Aí, ele fez o fechamento do cliente fixo e mensal, não tem esse entregou. Vai ter que estar entregando direto. E agora? Como é que eu vou fazer para seduzir esse cliente e manter ele... Todos os dias. Todos os dias. E aí pode parecer difícil para você, porque talvez você não está habituado, mas você já tem pessoas que estão na sua recorrência e você não sabe. Por exemplo, a sua família. A família está na recorrência, né? É verdade. De vez em quando você tem que dar aquele alô. E aí, mãe, como é que tá? Não tem que dar? Mandar aquela mensagem? De vez em quando, não sei. A minha mãe de vez em quando me manda, assim, tipo, Esqueceu e aí, que tem filha. Não tem mais mãe. Então, a gente tem relacionamentos na nossa vida, né? E eu tô trazendo essa lógica pra você compreender que pra você manter alguém na sua vida, seja sua mãe, seu pai, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus amigos, você precisa estar em constante contato, certo? Com o seu cliente é a mesma coisa. Para ele se manter dentro do teu escritório de advocacia, não vai ser um contrato e não vai ser uma multa que vai manter ele dentro do seu escritório de advocacia. Vai ser uma forma de se relacionar com ele. E você precisa fazer uma construção disso. Então, quando você está fazendo aquela primeira reunião de venda, que eu ensino a fazer lá no curso, inclusive, você vai criar conexão, você vai gerar valor, você vai gerar confiança, você vai entender sobre o negócio do cliente, você vai seduzir ele e vai fechar o contrato. Depois disso, no mês que vem, é a mesma coisa. Você precisa se manter gerando conexão, se manter gerando relacionamento com ele. E aí, você precisa ter uma modelagem de negócio que te dê sustentação, que te ajude, que te auxilie a manter esse relacionamento com o teu cliente. Então, lá dentro do Advog Pro, o que eu ensino? Eu ensino um modelo de entrega, um modelo de prestação de serviço que vai te ajudar, vai te dar suporte para você entender quais são os pontos de conexão, quais são os pontos de entrega com o teu cliente. Então, vou dar um exemplo para você de algo que vai manter o cliente dentro do teu escritório de advocacia e vai te manter ligado também. Feedback semanal. Eu não sei, eu acho que eu sou uma das únicas advogadas no Brasil hoje que faz feedback para cliente. Não é uma prática jurídica, não é uma prática dentro da advocacia, mas eu tenho uma crença dentro de mim. Eu acredito que se a pessoa está me pagando, ela precisa receber algo. E eu acredito que o cliente, que o empresário, ele é controlador. Você também é controlador. A gente gosta de ter controle sobre as coisas. No último episódio, inclusive, o Dani falou, qual que é a diferença entre o táxi e o Uber?
O Uber, você tem controle. Você sabe quanto que você vai gastar, você sabe quem é o motorista e você sabe qual é a rota que você vai fazer. Você tem o controle. A tua sensação de controle te dá segurança. Agora, quando você coloca um cliente dentro do seu escritório, ele também precisa ter uma sensação de controle. E eu sei que nós advogados odiamos que controlem as nossas coisas. A gente não gosta. Ninguém gosta de ser supervisionado. Ninguém gosta de ser controlado. Ah, eu quero fazer do meu jeito. Ah, eu vou entregar. Ah, o cliente não precisa ficar enchendo o meu saco. Eu sei qual é o meu prazo. Sim. Só que quando você começa a trabalhar com empresários, você está dentro da empresa de outra pessoa. Não é sobre o teu trabalho. É sobre a tua entrega impactar numa empresa. Uma empresa que não é sua, que é de uma outra pessoa. E o teu trabalho, ele tá dentro de uma engrenagem de entregas. E ela precisa ser gerenciada por alguém. E essa pessoa, ela não tem que ter segurança em você de que você vai entregar. E fechar os olhos e pronto, o meu advogado vai entregar. Não. É responsabilidade sua mostrar para o cliente que você tem processos bem definidos e dar datas, prazos de entrega, prazos de entrada, prazos de saída. Por quê? Porque se esse cara pedir um contrato para você, ele precisa saber quando que o contrato vai ser entregue, porque senão ele não recebe, ou ele não pode receber a prestação de serviço, ou ele não pode receber o dinheiro, ou ele não pode garantir algo. Então, você precisa ter a seriedade de não se ver como um alecrim dourado que tem o seu próprio tempo e o seu próprio funcionamento e as pessoas precisam confiar em você. Mas se vê como com a humildade de um prestador de serviço que está servindo um empresário que precisa dessa entrega dentro de uma engrenagem de coisas que precisam funcionar dentro da empresa dele. Pensando por esse viés, o que eu fiz? Eu criei um feedback semanal para o meu cliente. Toda sexta-feira de manhã, todos os meus clientes recebem o status de todas as suas entregas, de todas as suas demandas. Então, esse feedback, vou te ensinar porque eu tô de bom humor, tá? Vou te ensinar como fazer um feedback para o seu cliente hoje. Primeiro ponto do feedback é você chamar o seu cliente pelo nome que ele gosta de ser chamado. Então, vou te dar um exemplo. Tem um cliente meu que todo mundo chama ele de Divo. Mas esse apelido dele não é algo que ele efetivamente gosta na sua intimidade. É um apelido que todo mundo usa, que a massa usa. Quando eu falo com ele, ele não gosta de ser chamado assim. Por quê? Porque ele tem nome. Ele tem nome. Ele é uma pessoa, ele tem as suas particularidades. Muitas vezes no grupo de WhatsApp que você tem com o seu cliente, não está só o seu cliente, estão várias pessoas. E aí você também não pode se direcionar a uma pessoa só, porque quem está recebendo a entrega muitas vezes é a secretária, muitas vezes é o outro sócio. Então, primeiro ponto do teu feedback, você tem que ter esse tato na hora de entregar. Saber quem chamar e chamar pelo nome ou pela forma que essa pessoa gosta de ser chamada. Então, por exemplo, eu não me conectaria se alguém dissesse: "Olá, Gabriela, está aqui o seu feedback semanal". Por quê? Ninguém me chama de Gabriela. É muito difícil. Quem me chama de Gabriela é quem não me conhece, quem não tem intimidade comigo. Então, as pessoas me chamam de Gabi. Então, eu me conectaria se a pessoa me chamasse de Gabi. "Oi, Gabi, tudo bem? Tá aqui o seu feedback". Então, saber como a pessoa gosta de ser chamada, acho que é o mínimo que você tem que saber. E saber de toda a equipe também. "Oi, Gabi. Oi, Dani. Oi, fulana, Beltrana". É importante. Então, básico, ponto de conexão, nome de como a pessoa gosta de ser chamada. Segundo ponto do feedback semanal que você vai fazer é: você vai estar acompanhando o seu cliente nas redes sociais. Se você é meu aluno, você já sabe que você precisa manter-se conectado ao cliente. Você não está todo dia ali batendo papo com ele para saber o que está acontecendo. Mas você pode estar no Instagram dele, entendendo o que está acontecendo. Porque a maioria dos nossos clientes que são do digital
eles estão postando lá todo dia. Então, por exemplo, se você está me seguindo, você sabe absolutamente como foi a minha semana. Se eu viajei, se não, se eu fiz algo de novo ou não, se aconteceu algo de marcante na minha vida ou não. Tudo está nas redes sociais. E você pode usar e deve essa ferramenta para toda sexta-feira no seu feedback fazer essa conexão com o seu cliente. Então, vamos voltar para a construção. Oi, Gabi, tudo bem? E aí? Fazendo muitos... Ontem, nos meus stories, eu acordei 6 horas da manhã. E aí eu falei pro Dani, a gente tinha um evento pra ir ontem. E aí eu falei pro Dani assim, eu falei, Dani, eu vou comer antes de ir. Era um café, tá? É um café com network. A entrada do evento era o pagamento do café. E aí o Dani falou pra mim, ele falou assim, não, Gabi, é um café lá. Eu falei, meu amor, eu não vou correr o risco. Eu vou tomar meu café em casa. Aí eu mostrei nos meus stories que a gente comeu café em casa, depois eu mostrei que eu fui no evento, aí eu falei sobre o evento, falei que a gente não vai pra comer num evento de network, entendeu? Não dá pra ir esperando que lá tenha comida, você não pode ir de barriga vazia, você tem que comer em casa. E aí foi maior tralalá. Tô te dando o meu exemplo. Como que você se conectaria comigo? Você poderia dizer assim, oi Gabi, tudo bem? E aí, passando muita fome nos eventos? Por quê? Porque eu, cliente, quando receber aquela mensagem, eu vou me sentir extremamente conectada a você. Interesse genuíno, né? Porque eu sei o que você estava fazendo. Eu estou presente na tua rede social. Então, primeiro ponto, chamar pelo nome. Segundo ponto, se conectar com algo que aconteceu na semana. Pode ser no último dia, pode ser no começo da semana, pode ser uma viagem que o cliente está fazendo, pode ser um lugar que ele conheceu novo, pode ser uma premiação que ele recebeu, um lançamento que ele fez. E aí, como é que foi o lançamento? Deu bom? E aí, a Black Friday, como foi? Você vai se conectar com o cliente na mensagem de WhatsApp. E depois disso, você vai passar e você vai fazer por letras. A, B, C, D. Todas as demandas do seu cliente, dizendo para ele como estão. Exemplo. Olá, Gabi, e aí? Passando muita fome nos cafés da vida? Então, vamos para o teu feedback semanal. A. O contrato com a Mamba Produtora foi assinado essa semana. Já está no seu e-mail. B. A publi que você nos mandou para fazer o contrato está em produção. Vamos entregar na terça-feira, dia tal, até a final da tarde. Tô te dando esse exemplo porque nos nossos feedbacks, normalmente a gente diz assim, estamos fazendo, está em produção. Marcamos a apresentação do contrato. E o cliente não tem controle. Marcamos quando? Está para assinatura, desde quando? Vai ser feito quando? Então, sempre quando você vai dar um feedback, você já coloca uma data futura para o cliente não te incomodar até lá. Para que ele saiba que você vai entregar na terça-feira, dia tal, até tal horário, tá? Então, o feedback, ele serve para isso. O cliente recebendo, e aí você vai desejar um ótimo final de semana e, preferencialmente, dentro do escritório, eu mando uma figurinha junto, uma figurinha bem aleatória, bem legal, para gerar mais uma conexão ainda. Então, com isso, você tem conexão toda sexta-feira, você mostra para o cliente tudo que você está fazendo. E um ponto importante quando a gente fala de manutenção de cliente se já faz duas sextas-feiras que você manda para o cliente e não tem nada, concorda que o teu trabalho está sendo dispensável? E aí eu vejo muitos advogados me perguntando assim, mas o cliente não pediu nada, mas ele não tem nada, ele não pediu, ele não solicitou. Bom, então tá na hora de você sentar com o teu cliente e conversar com ele de novo. Porque, cara, ele não vai te pedir. Ele não tem obrigação de saber que ele precisa de um contrato de adesão. Talvez se ele soubesse, ele nem precisaria de você. Ele teria comprado um contrato avulso. Se ele tá te pagando uma assessoria jurídica mensal, é porque ele sabe que ele desconhece a lei e ele precisa de um advogado que olhe para a empresa dele com esse olhar malicioso e entenda quais são os problemas que ele pode enfrentar e entregue para ele o que ele precisa. Então, o advogado ele não pode ser passivo.
Se já faz 2 semanas o cliente está te pagando e você não está entregando nada, tá na hora de você ou ficar mais atento no Instagram dele ou fazer um novo plano de ação com o seu cliente. Meu Deus, Dani, plano de ação. Qual o escritório de advocacia que você conhece que faz um plano de ação com o cliente? O Baldança Advocacia faz e todos os meus alunos aprendem a fazer. O que é um plano de ação? É um grande momento de conexão. É quando você vai, a cada 3 ou 4 meses, se reunir com o seu cliente, separar uma hora na sua agenda e pedir para o cliente separar na dele. E você vai fazer uma reunião com ele perguntando como está a empresa, para onde ela está olhando, quais são os próximos passos, para que você possa fazer um planejamento. Então, se o teu cliente te paga 2 demandas por mês, você já vai fazer uma previsão de quais são as próximas necessidades e vai distribuir ela ao longo dos próximos meses, porque normalmente o teu cliente não te pede. Então, você já vai fazer uma estrutura de entrega junto dele e vai trazendo para ele necessidades que ele não está vendo. E aí, nessa reunião, além de você se conectar com ele, no sentido de revisitar esse carinho, esse relacionamento, essa conexão, essa coisa gostosa de conversar e de saber como ele tá, se tá bem, como tá a família, como estão andando as coisas, mas também para você fazer um plano estratégico para manter a necessidade e para manter ele dentro do teu escritório de advocacia. São ferramentas que você pode usar para manter esse cliente dentro do seu escritório. E agora, Dani, acho que a gente podia falar de coisas para não serem feitas. O que afasta um cliente do seu escritório de advocacia? Papel e caneta. O que afasta podia ser 5 coisas que afastam o seu cliente do seu escritório de advocacia. Mas como eu não pensei antes, eu não tenho como te entregar isso agora. Então, coisas que afastam o cliente do teu escritório de advocacia. Demora na resposta. Nós estamos vivendo um mundo de hiperansiedade e as pessoas que trabalham com digital estão o tempo todo com o celular, com o Instagram, com o WhatsApp na mão. E eu sei que você pode pensar, porra, que inferno. Eu vou ter que ficar respondendo o cliente o dia inteiro? Sim, exatamente. Ou você, ou a sua secretaria. É importante que você receba a mensagem do cliente. Não necessariamente responda. Vamos falar sobre a diferença entre receber e responder? Bom, o cliente te mandou uma mensagem. Ele mandou assim: Gabriela, eu preciso do contrato XPTO, não sei o que lá. Eu posso escolher deixar o cliente no vácuo até que eu possa receber esse contrato, pensar o que eu vou fazer, dar uma data de entrega e fazer uma boa recepção. Ou eu posso simplesmente receber a mensagem dele na hora, dizendo, opa, que legal, pode deixar, estou em reunião agora, na sequência já te dou a devolutiva aqui do que eu vou precisar e quais são os próximos passos. É uma mensagem quase que automática, que você pode pedir para uma secretária, para um estagiário, ou você mesmo pode apertar um botão e colocar para o seu cliente, que vai fazer com que ele se sinta atendido instantaneamente. Porque um interim de 2 horas de espera na resposta é muito tempo. E essa semana a gente fechou o contrato. O cliente ainda não disse que fechou, mas ele já fechou, tá? Contrato com um novo cliente dentro do escritório. E aí eu perguntei, você já tem jurídico? Ele falou, eu já tenho, Gabi. Mas eu não tô gostando, sabe por quê? Eu mando mensagem para o advogado, ele demora 2 dias para me responder. Gente, 2 dias é o prazo interno do meu escritório para entregar a demanda. Esse advogado, ele está demorando 2 dias para receber a mensagem. Não pode, é desleixo, o cliente está te pagando. Então, você tem que ter uma sistemática onde você possa recepcionar essa demanda do cliente e deixar ele em paz, sabendo que a demanda já está com o jurídico. E aí você pode fazer uma organização do seu dia. Você pode ir respondendo e olhando o celular e dando o recebimento. Sabe aquele e-mail de resposta? Recebido? Só que você vai fazer um pouquinho melhor, porque você é meu aluno, né? E vai fazer no WhatsApp. Então, recebido. Pode deixar, na sequência já te respondo. E aí, logo depois, é importante você ter uma linha com o cliente para dizer para ele quais são os próximos passos. Então, por exemplo, você recebeu a demanda. Qual que é o organograma?
né? O fluxo, desculpa. O fluxograma dentro do teu escritório de advocacia. Para onde vai essa demanda agora? Então, por exemplo, se o cliente mandou por WhatsApp lá no meu escritório, eu já vou falar para ele, cara, encaminha agora pro e-mail, manda lá pro Demandas. Então, já vou pedir para ele mandar para lá. E quando o pessoal da minha secretaria recebe, já tem um fluxograma. Então, recebe, já agenda a apresentação com a outra parte, já coloca no cronograma para entrega dentro de 48 horas, já isso, já aquilo. Então, qual que é o teu fluxograma de trabalho? Porque se você não tem claro qual é o teu fluxo de trabalho, você não consegue dar uma devolutiva para o cliente de quando você entrega. Inclusive, muitas vezes é importante você perguntar para o cliente qual que é o grau de urgência que ele tem nessa entrega. Porque às vezes o cliente vai mandar lá, não sei o que, eu preciso desse contrato aqui. E você, ai meu Deus, preciso desse contrato aqui. Aí você para tudo que está fazendo para fazer um contrato que às vezes não é tão importante assim. Então, perguntar para o cliente, olha, eu estou pensando em agendar essa entrega aqui para sexta-feira. Você tem urgência ou pode ser? Para você entender com o cliente qual que é o grau de urgência dele também e para que possa seguir dentro de um processo dele, certo? Então, eu penso, Dani, que se a gente for falar de manutenção de cliente, um bom onboarding, um bom feedback semanal, uma boa devolutiva para o cliente, mostrando para ele quando que vai ser a entrega, para que ele tenha esse controle, já é um bom começo aí para o advogado ter uma entrega... Um caminho, né? Um caminho bom. Caminho razoável. Legal, Gabi. Acho que é um ponto bem importante, sempre aparece nas reuniões de mentoria, porque há dois momentos de ansiedade. O momento da ansiedade de aprender a vender, aprender a fechar e tal, e o momento de ansiedade tipo... E agora? E agora? Fechei, e agora? Aliás, pode ser o nome do episódio, né? Fechei, e agora? Uhum. E esse tempo de vida do cliente é o que faz, de fato, a mágica acontecer. E tem muita conexão com a venda, né? Então, no episódio anterior a gente falou de venda e tal, ele tem muita conexão com a venda, que é percepção de controle, sensação de que... E é muito louco, é a sensação, porque o cliente, na verdade, não está no controle. Não. Quem está no controle é você que está aí cuidando do cliente, fazendo o que precisa ser feito. Mas essa percepção de controle. A Gabi tem uma frase que eu gosto muito, que é dar um biscoito, né? Isso. Dá um biscoito. Ficou feliz. Né? Isso, é isso aí. E aí tira o teu peso de ansiedade, inclusive de fazer o trabalho, né? Sim. Porque não faz o trabalho na ansiedade, do tipo, ai meu Deus, ele tá... Não, ele reduz a ansiedade do outro lado e reduz a ansiedade de quem está produzindo também. E eu acho, Dan, que... Quando a gente fala de advocacia de recorrência, quando a gente fala de entrega, de contratos fixos e mensais, eu acho que o maior prazer de tudo, porque vamos falar de prazer também, né? Uhum. A gente está falando aqui de manter o cliente dentro do seu escritório. Eu acho que não existe prazer se você não tiver em contato e entendendo a satisfação desse cliente. Uhum. Então, os momentos que eu citei de feedback semanal, de conversa, de conexão com o cliente, de plano de ação... É um momento divertido, né? São os melhores momentos. Uhum. Por quê? Porque você vai sentir na fala do seu cliente o quanto ele está satisfeito com você. Uhum. E é essa satisfação do cliente que vai te movimentar, que vai te fazer ficar feliz, que vai fazer você ter mais vontade, ter vontade de crescer mais, ter vontade de entregar mais. A gente passou por um momento desafiador no escritório esse ano. Uhum. E agora, no final do ano, eu fiz algumas reuniões de plano de ação com os clientes, né? E foi muito legal, porque a gente olhou juntos para onde que o cliente está indo, o que ele está esperando. E eu fiz um pouquinho de retrospectiva do ano com eles, assim. Uhum. Puxa, esse ano eu lembro que a gente fez muitos contratos, vocês lançaram muitas pós-graduações, a gente contratou vários professores, e eu queria entender de vocês para onde que vocês estão indo no ano que vem. E aí eu lembro que eles falaram, puxa, a gente vai repetir o ano que vem, a gente vai fazer tudo a mesma coisa de novo e tal. Aí falaram que vão fazer um evento presencial e tudo. E aí no final eu agradeci, assim, eu falei, puxa, eu me senti muito feliz em estar esse ano junto com vocês. Uhum. Eu chego no final desse ano vendo o crescimento da empresa de vocês e isso me deixa muito contente de ver o tanto que vocês se desenvolveram esse ano, o quanto que foi legal.
E eles deram um feedback pra mim, assim, tipo, nossa, a gente tá muito feliz com o serviço de vocês. A gente se sentiu protegido, foi um bom ano, foi legal sentir a proximidade do escritório com a gente e tal. E, Dani, no final das contas, passada essa fase, essa arrebentação da necessidade do dinheiro, o que vai manter você vivo com o teu escritório de advocacia é esse porquê. Ontem a gente leu um texto sobre isso. Verdade. Esse porquê você presta assessoria jurídica para empresários do marketing digital. Não é porque você quer honorários fixos e mensais. No final das contas, é porque você quer fazer transformação na sociedade. No final das contas, é porque você quer mais empresários tendo sucesso. No final das contas, é porque através do teu trabalho, você está possibilitando o crescimento de tantas pessoas. Você imagina, nós, por exemplo, a gente tem mais de 500 alunos. Quantas pessoas são tocadas através do nosso trabalho? Quantos colaboradores tem no escritório? Quantas pessoas que a gente impacta através das redes sociais? Então, esse porquê, essa transformação, essa mudança social, esse impacto positivo, esse fomento ao crescimento, esse amor, esse carinho pelo que você faz, quando você recebe um feedback do cliente, isso fica muito mais claro, muito mais presente na tua vida. E no final das contas, o que vai fazer você se manter tendo sucesso no teu escritório é essa vontade de fazer mais, de contribuir mais, de ajudar mais. É isso que mantém toda essa manutenção do cliente, é isso que mantém o cliente no teu escritório, é isso que mantém o teu escritório crescendo, é isso que mantém os colaboradores com você, é isso que mantém as pessoas chegando no teu escritório. Não é o fixo mensal, não é a recorrência, não é o dinheiro pingando todo dia 5 na conta. Essa é a tua necessidade, essa é a arrebentação que você precisa passar hoje. Mas o que vai te manter na advocacia é você se sentir feliz, satisfeito, reconhecido, realizado. E esses momentos com o cliente são os momentos que te possibilitam isso. No texto falava muito a arrebentação está entre a conquista e o sucesso, né? Isso, a diferença entre um e outro, né? Entre um e outro. E o que eu vejo do escritório, o que eu vejo do dia a dia da Gabi é que o sucesso, teu ouvido já está treinado, né? Teu ouvido está treinado, porque tu tá fazendo o trabalho e tal, e tu sabe que o resultado do teu trabalho, o sucesso do teu trabalho é exatamente a frase que o cliente vai te falar, e aquilo vai te dando mais gás, vai te dando mais vida, né? Então, também talvez fique o exercício aí para o público o que tu tá querendo esperar, né? Qual que é o teu porquê? Por que você está fazendo advocacia de recorrência? Qual é a frase que tu quer escutar do outro lado? Talvez este seja o grande motivador. Que é mais ou menos se fosse fazer uma analogia com a academia, né? Ninguém vai para academia porque quer ir para academia. Quer perder peso? Quer. Mas no final quer o quê? Quer mais saúde? Quer mais, né? Saúde mental? Saúde mental, quer mais disposição, quer outras coisas. Não é o ir para academia, não é emagrecer. Então aqui a conquista do sucesso está isso. Eu posso ir para academia, né? Eu vou ter a conquista do corpo, mas tem um benefício além que é o sucesso. E o escritório, aliás, o método, o jeito que a Gabi fala e tal, tem esse sucesso que ela já está treinada e treina os advogados, né? Que é esse dedo no pulso de, putz, a gente está no caminho certo. No final das contas, Dani, se eu pudesse resumir o que me fez ter sucesso na minha carreira, eu sempre tive sucesso na minha carreira. Eu me considero uma pessoa vencedora. Desde quando eu comecei a fazer trabalhistas, até quando eu tinha os meus clientes que não eram do marketing digital, até esse momento que eu tenho clientes do marketing digital, eu sempre me importei com o meu cliente. Eu me importo. Eu amo os meus clientes. Eu conheço a história de vida deles. Eu sou grata por ter eles na minha vida. Eu não admito um trabalho mal feito, porque eu me importo com o cliente. Eu me importo mesmo. Eu quero que ele se sinta seguro, satisfeito. Eu quero fazer uma boa entrega. Para mim é importante dar essa retaguarda para o meu cliente. É esse me importar que faz eu fazer uma entrega com excelência e que faz o cliente sentir isso. Sentir e querer estar do meu lado. Então, onde você colocar a sua mão, esteja presente. Onde você for fazer algo, faça com um porquê, se coloque presente verdadeiramente e faça uma entrega incrível. Boa.
Muito bom, gostei. Gostou? Aham. Gabi, vamos lá, vamos concluir nosso episódio de hoje. Com o que fica do episódio, né? E eu vou trazer uma coisa que eu peguei aqui no ar, que sempre tem alguma coisa. Peguei. Que é, a gente sempre está muito atento às coisas que a gente quer, mas não está atento às coisas que a gente está fazendo. E aí tu trouxe uma coisa que acho que foi uma boa virada do episódio, que é tão importante saber quanto manter, é saber o que você está fazendo que vai fazer você perder esse cliente. Tá. Né? Então, assim, ok, eu tô melhorando, eu tô indo em busca de manter esse cliente, mas tipo, mas o que eu tô fazendo hoje eu não consigo manter esse cliente. Então, volta o episódio. Aliás, quase todos os episódios eu tenho falado isso, porque tem sido de muita prática, de muitas questões que você pode já aplicar no teu dia a dia. Então, volta o episódio. Tem uma virada de chave ali que é o que você está fazendo hoje que não está fazendo você olhar para a manutenção e né, manter esse cliente mais tempo com você. E aí, talvez aí a camada do manter vai ficar mais fácil. Certo. Né? E aí, para concluir o episódio? Para concluir o episódio, eu vou te dizer, se você quer manter clientes no teu escritório, se importe verdadeiramente com eles. Se você se importar com o seu cliente, você vai fazer uma entrega incrível. Você vai dar o seu melhor. E você não tem como perder um cliente se você está fazendo uma entrega maravilhosa. Não é possível, é incompatível. Então, você não precisa ter medo de perder cliente. Você precisa ter presença de espírito e saber por que você está fazendo o que você está fazendo e se importar com a pessoa que está confiando o maior bem dela, que é a empresa que mantém ela, que mantém a família, que mantém os sonhos dela de pé nas tuas mãos. É uma responsabilidade bem grande, mas eu tenho certeza que você tem essa capacidade. Legal, Gabi. Então vamos lá, gente. Encerrando o episódio. Se gostou, põe like aqui, deixa aqui o seu comentário, é importante. Se não gostou, apenas saia. Não. Pode falar aqui. Tô brincando. Se não gostou, vai lá no inbox do Instagram, me conta. Se você gostou, vai lá no inbox do Instagram, me conta. Isso. Diga o que você tá achando. O Instagram é @Gabriela Baldança. Você pode digitar aqui embaixo também. Fala um pouquinho de como você tá sentindo, se tá fazendo sentido, se você aplicou, se teve valor pra você, né? Porque pra gente é importante ter o teu feedback. É importante. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.